Livro do profeta Zacarias. Como temos aprendido, o livro do profeta Zacarias, os capítulos 9 e 10, eles tratam de um mesmo tema, de uma mensagem importante do livro, uma vez que Zacarias, dentre os livros do Antigo Testamento, está entre aqueles que mais profetizou a respeito do reino messiânico. Zacarias 9 e 10, então nós temos a promessa de um rei messiânico, a mensagem a respeito deste rei, deste Messias prometido. Vimos que ele é revelado nos versículos 14 a 17 como Salvador, ou seja, ele viria para ser pastor de seu povo e viria como um pastor salvador. Os versículos 14 a 17 nos ensinaram isto nos últimos versículos do capítulo 9. Quando começamos a ver no capítulo de número 10, a revelação a respeito deste rei messiânico, ela prossegue, e ele então é descrito nos versículos de 1 a 2 como um pastor provedor. Há um contraste então aqui, claro, nítido, entre os mentirosos, adivinhos mentirosos, que deixavam as ovelhas dispersas, vagueando, perdidas, e o pastor que é provedor e que abastece ricamente os seus rebanhos, alimenta os seus rebanhos, dá instrução e condução para o seu rebanho. Então, o Senhor, Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo, numa profecia aqui antiga, é revelado como provedor e, na sequência, também revelado como líder. Versículos de 3 a 5. Como líder, ele vem e, como rei e líder, ele vem para destruir os seus e os nossos inimigos. E como é que ele faria isto? Purificando o seu povo dos falsos líderes. Versículo de número 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Então, os pastores, falsos líderes, eles seriam exterminados ou eliminados do meio do povo. O Senhor iria castigá-los porque eles estavam agindo de maneira errada, eles estavam apresentando mentiras, sonhos enganadores e oferecendo falsas consolações vazias para o povo de Deus. Por isso, diz o final do versículo de número 2, o povo estava vivendo como ovelhas que não tinham pastor, ovelhas sem pastor, que não tinham pastor. O pastor, como líder, ele não somente viria para purificar o seu povo dos falsos líderes, mas também para identificar a sua herança em Judá. Notem que ele diz que de Judá, da casa de Judá, ele faria o seu cavalo glorioso na batalha. Ele viria para triunfar, e o seu triunfo, ele nasceria da casa de Judá, a casa escolhida, de onde descenderia o Messias, de onde viria o Messias. Ele é descrito como a rocha, a estaca da tenda, ou seja, a ideia de unir, de manter junto o povo, protegido em uma tenda, e firmando os valores de seu povo em sua palavra. Versículo de número 4, nós temos esta mensagem profética: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E eles então trariam juízo contra os inimigos do povo de Deus, tendo o seu pastor como líder. Versículo de número 5. E serão como valentes que, na batalha, pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Então, por que eles triunfariam? Porque o Senhor estaria com eles. Por que os inimigos do Senhor seriam envergonhados? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o povo de Deus segue e marcha em nome do Senhor dos exércitos.
Na verdade, este é um grande nome dado, que Deus dá a si mesmo, por onde ele se revela na palavra e ele demonstra o seu poder e o seu governo e a sua liderança sobre tudo e todos. Agora nós vamos prosseguir e vamos ver outro aspecto importante do rei messiânico. Vejam que a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 12, o pastor ele é revelado como o arrebanhador, ou seja, aquele que viria para arrebanhar as suas ovelhas, aquele que viria para congregar o seu povo. Do versículo 6 ao versículo de número 12. Vamos ler juntos. Vamos começar. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão um mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, a promessa aqui final é de que o remanescente seria multiplicado, o remanescente do povo de Deus cresceria de uma forma extraordinária, embora fosse muito pouco naquela época. Deus promete que iria ampliar o número dos escolhidos, ou o número dos eleitos, é uma promessa dele, e que esta imagem, claramente, ela apontaria novamente para a verdadeira missão do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Às vezes nós pensamos em obra missionária a partir de Mateus 28, 18. Esse é um engano. A promessa missionária que o Senhor concedeu ao seu povo de fazer com que a luz do Evangelho brilhasse, ela já vem desde os tempos antigos. O próprio ato de Deus congregar e agregar ao seu povo é prova disto. O próprio fato de que no Novo Testamento nós encontramos as explicações a respeito destas profecias, de que não se limitaria o reino de Deus apenas geograficamente ao território de Israel, é uma mensagem extraordinária de que o Evangelho ele alcançaria as nações. E de que maneira isto iria acontecer? Tendo primeiramente um pastor, Messias, prometido, redentor, para prover, primeiro, para salvar, para prover, para liderar, para congregar ou arrebanhar a sua igreja. Vamos olhar novamente para o texto. Primeiro versículo de número 6, como é que o Senhor ele começa a revelar no final esta imagem ou esta mensagem, melhor falando, do Messias como um pastor agregador, arrebanhador. Versículo 6, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, a força viria do Senhor. E o que é que ele faria, então? Ele iria fortalecer a casa de Judá e salvar a casa de José. Percebam, ele aponta para o que fez no passado. Percebam, Judá e José aqui representam reinos divididos. Lembrem-se que José aqui no Egito ainda foi aquele instrumento de Deus para trazer os seus irmãos e o seu pai a proteção, a provisão de Deus e a preservação desta missão.
de que Deus iria abençoar a descendência de Abraão e ele ia fazer isso tornando uma bênção para todas as famílias da terra. O reino divide, o juízo vem, norte e sul, Israel e Judá, e a promessa de Deus agora não seria apenas para Judá, mas a partir do fortalecimento da casa de Judá, de onde viria o Messias prometido, haveria salvação para a casa de José. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou fazê-los voltar. Falo-os em voltar. Por que razão? Por compaixão. Porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado. Esta é uma expressão bonita da graça de Deus na palavra. Deus aparentemente rejeitou ao seu povo. Aparentemente abandonou ao seu povo. Ele não poderia fazer isto por completo, porque senão ele negaria a sua promessa e ele negaria o seu pacto feito com Abraão. Lembrem comigo, Deus promete, ou ele chama Abraão, ele diz a Abraão que iria fazer uma aliança com ele, e os antigos eles tinham costume de passarem juntos entre os animais cortados e entre o sangue, selando assim um pacto. O que é que acontece na história de Abraão? Antes de ocorrer esta passagem, Deus faz Abraão cair em profundo sono e passa sozinho entre os animais sacrificados e entre os termos do pacto. Mas não somente isso, ele passa e os consome com um fogo santo, selando este pacto e dizendo: eu mesmo jurarei por meu nome e cumprirei o que prometi. Deus então aparentemente rejeitou o seu povo. Ele não poderia fazer isso por completo. Ele estava tratando o coração do seu povo. E então ele diz: e serão como se eu não os tivera rejeitado. E vejam os termos aqui da aliança, irmãos. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Quando clamarem, eu os ouvirei. Quando me buscarem, eu irei até eles. Os de Efraim, versículo de número 7, serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Deus iria doar, seria o presenteador desta vitória tão gloriosa. Os filhos veriam, ainda que não tivessem a idade para servir no exército do Senhor, a vitória do Senhor. Efraim aqui uma referência às tribos de Judá, às tribos do Senhor, como um valente. Ele viria, o seu coração se alegraria como pelo vinho, a ideia de satisfação plena, de alegria santa, de regozijo com a vitória e a conquista do Senhor. E o seu coração, então, se regozijaria no Senhor. Todos estes termos, irmãos, são termos da aliança. Termos da aliança de Deus com o seu povo. Porque eu sou o Senhor. Porque vocês experimentarão tudo isso no Senhor. Nada podemos viver, experimentar à parte de Deus, distantes de Deus. O Senhor viria e traria então novamente o sentido de ser para o seu povo, jamais disperso, porém unido, jamais separado, mas atraído por Ele. Versículo de número 8, vamos ler juntos, o que é que nos diz? Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. O que é que o Senhor fez quando ele foi ao encontro de Adão no jardim? Ele sabia que tudo que havia acontecido já tinha produzido em Adão os terríveis e danosos efeitos da queda. Mas a atitude de Deus de fazer aquilo que era comum na viração do dia, ou seja, no final do dia, comprova a sua atitude, a sua ação, a sua decisão em agir em favor de Adão. Ele vai até Adão e diz: Adão, onde você está?
O Senhor sempre foi ao encontro de seu povo. E esta promessa messiânica se cumpre quando nós vemos nos dias do Messias em suas próprias palavras de vida. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu assobio. Elas me conhecem a voz e me seguem. Deus agregaria ao seu povo, através da sua palavra, ele iria assobiar e então o seu povo, como ovelhas, conheceria a voz do pastor. Ele então iria ajuntá-las. E por que ele faria isso? Porque ele havia remido, perdoado, salvado as suas ovelhas. E a promessa, ela continuaria a se cumprir. Final do versículo 8. Elas irão se multiplicar como antes se tinham multiplicado. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. De ti, Abraão, farei benditas todas as famílias da terra. Os termos da aliança, eles continuam a se cumprir. Em Cristo, então, essas ovelhas, elas seriam multiplicadas à medida em que o povo de Deus fosse alcançado de toda a tribo, língua, povo e nação. Enquanto os filhos fossem gerados, enquanto as famílias elas crescessem em semente santa, enquanto os filhos fossem recebidos na aliança, o Senhor assobiaria e ajuntaria e congregaria aos seus. Versículo de número 9: ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Aqui nós temos o que chamamos de a própria revelação messiânica acerca da sua missão no Antigo Testamento. Nada, irmãos, aconteceu na história do povo de Deus por acaso. Nada aconteceu por conta de um descontrole da parte do trono de Deus e porque o Senhor não conseguiu administrar a situação. É claro que não. Deus teve um propósito em espalhar o seu povo. Espalhando o seu povo, ele então faria com que o evangelho alcançasse outras regiões da terra. Quando os apóstolos começam a pregar, e aqui percebam já uma ponte muito grande até o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo chegava, ele encontrava sinagogas, e estas sinagogas identificavam a dispersão do povo de Deus no passado. O povo não foi espalhado por qualquer razão, mas Deus fez isso para que cumprisse os seus propósitos missionários de alcançar as nações através da pregação do evangelho de um rei messiânico, Jesus. Versículo 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, vejam só que menção maravilhosa, eles se lembram de mim. Aonde? Em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Ou seja, eles retornarão à terra. É outra palavra, outro termo no Antigo Testamento cheio de profundo sentido. Muitas vezes a nossa mente moderna ou a nossa mente ocidental lê a palavra terra no Antigo Testamento e já imagina o universo. Terra aqui sempre tinha aquela referência a Canaã, a terra da promessa. Só que esta terra da promessa, nós vamos ver no desenvolvimento da revelação bíblica, não era apenas uma terra geograficamente localizada, mas a pátria que Abraão tanto anelava, o reino que Abraão tanto buscava, celestial. Então, a atitude de Deus de espalhar por entre os povos o seu povo, tinha sim um objetivo prático, missionário. Ele desejava com isso alcançar, até mesmo nos lugares mais remotos da terra, os seus filhos, e eles um dia tornariam para a terra. Nós costumamos dizer
e costumamos cantar também, que os crentes, eles são parte de um povo único, que deseja ir morar num lugar que não conhece, que tem saudade de um lugar que não conhece entre aspas, porque ele cresce ouvindo a respeito deste lugar, ele ouve mensagens falando a respeito deste lugar, ele prega a respeito desta morada, por isso deseja, por isso tem saudades, por isso quer um dia se encontrar com o Senhor, e ainda que ele vá para o lugar mais distante da terra, um dia o Senhor fará com que ele volte. É este o caminho para onde todo crente se dirige. Ele vai para o céu. A terra é apenas uma figura muito forte a respeito deste reino celestial. Finalmente, nós encontramos aqui, os versículos de 10 a 12, o Senhor então fala claramente como esse ajuntamento ele iria acontecer, como ele iria agregar o seu povo. Vamos ler juntos o versículo de número 10. Porque eu vos farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Então, Deus iria fazê-los voltar do Egito. Olhem só, ele está se referindo a algo que aconteceu no passado. O Egito que marcou o povo por seus 400 anos de escravidão, de opressão. A Síria como sinal de início de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Deus então promete que faria o seu povo voltar da terra, e ele aqui usa dois acontecimentos históricos para falar a respeito da redenção, da libertação que ele iria trazer para o seu povo, congregando o seu povo, fazendo-o voltar da terra e trazendo-os para os limites de Israel. Gileade e Líbano são duas regiões que limitam aí a terra. Gileade no oriente, Líbano no norte. As regiões da terra de Canaã, ou da terra da promessa. E não se achará, vejam só, lugar para eles. Essa profecia, então, irmãos, ela não podia apontar apenas para uma terra geograficamente localizada. Porque a expressão, e não se achará lugar para eles, é a ideia de que quando Deus, espalhando o seu povo entre os povos, fazendo lembrar, ainda que em lugares remotos, de seu Messias, fosse então ajuntado por ouvir a sua voz, agora multiplicando-se sobremodo e retornando à terra com seus filhos, é impossível conceber a ideia de um lugar geograficamente limitado, porque diz o final do versículo 10, que neste dia não haveria lugar para tanta gente. E aí, irmãos, façamos uma ponte aqui com o último livro da Bíblia. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 7:9. É um texto que se aplica a esta visão maior da terra. Apocalipse 7, versículo 9. Último livro da Bíblia. Vamos ler? Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, na visão de João, do novo céu e da nova terra, o que ele vê? Ele vê uma multidão grande, que não se podia contar, ninguém podia contar. Da onde? Dos espalhados pela terra. Nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestidos de que maneira? De vestiduras brancas e com palmas nas mãos.
As mesmas palmas que celebraram a entrada do Rei Jesus em Jerusalém. As vestiduras brancas, sinal da sua remissão de pecados pelo sangue do Cordeiro. A ideia, então, irmãos, não é que este retorno à terra se dará quando toda a igreja voltar para o lugar geograficamente onde tudo aconteceu, a Palestina. Não caberia o número de crentes na história da redenção que já viveram e que ainda vivem. Mas a ideia é de que este ato de congregar e de voltar à terra seria o cumprimento da missão que o Messias ele iniciaria e ele realizaria através do ministério de seu povo, da igreja, e que este alcance seria de uma maneira extraordinariamente incontável. Não poderia ser contabilizado pelos homens. Você tem, então, aqui uma promessa gloriosa no Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo. A Bíblia sempre trazendo ou apontando para o centro da mensagem e de toda a história da redenção, o mediador, Jesus Cristo. Finalmente, Zacarias 10, chegamos nos versículos 11 e 12 para a gente terminar. Diz então os versículos 11 e 12 que esta viagem, esta caminhada, esta peregrinação, ela não seria fácil. Diz o versículo 11, passarão um mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. O Senhor conclui então esta profecia dizendo que o mar da angústia seria passado por eles. A figura do mar sempre trazendo a ideia de um inimigo muito forte, de um inimigo temível. Porque na realidade, em nossa teologia, nós não podemos desprezar as forças malignas ou o reino de trevas. Tem a sua força e tem o seu lugar. E precisam ser temidas estas forças, precisam ser temidas. Notem que a figura do mar aqui faz com que o povo não se esqueça quando estava fugindo de Faraó e de seus exércitos e sendo perseguido, se deparou com o mar. E agora, estando encurralado entre Faraó e seus exércitos e o mar, alguém então precisaria se levantar. Alguém então deveria trazer redenção e libertação real. O que ocorre? O mar se abre. Quem faz com que o mar se abra? O Senhor. E o povo então passa, diz a Escritura, a pé enxuto. A figura então é o mar sempre trazendo angústia, mas o povo de Deus passando por este mar. As ondas sendo feridas, ou seja, cortadas pela poderosa mão do Senhor, e todas as profundezas do Nilo sendo secas, para que então a soberba do inimigo ela caia e seja retirado o domínio do inimigo. O diabo, ele tem a sua força. Satanás é um terrível inimigo das nossas almas, mas ele não tem poder contra o Senhor. Ele não tem força contra o Senhor. O Senhor então nos ensina que através desta figura do mar que desperta tanto temor nos homens, nós temos a promessa desta redenção e desta verdadeira liberdade que desfrutaríamos somente em Cristo. Não é isto que acontece séculos depois? Mar da Galileia, um homem deitado na polpa, dormindo em profundo sono, enquanto o barco agitado pela força e pela tempestade do mar faz com que os discípulos sejam tomados de pavor e eles temem ao mar. É curioso observar que os israelitas eles nunca foram desenvolvidos o bastante nas artes da navegação. O mar sempre trouxe temores para o povo de Israel.
Os discípulos então correm até o lugar onde Cristo está e diz: só o Senhor não está vendo, nós vamos a pique, o barco vai afundar e o Senhor não está preocupado com isso. Os evangelhos então relatam que basta Cristo se levantar e ele dizer: cala-te, e toda a bonança então ela volta. Toda a tempestade desaparece, os temores somem, eles atravessam o mar. As angústias, elas desaparecem de diante deles, porque aquele que está num barco é aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. O rei messiânico é aquele descrito em Zacarias e confirmado nos evangelhos e na pregação dos apóstolos: Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, provedor, líder e arrebanhador de seu povo. Finaliza o texto, ou o capítulo, versículo 12, dizendo: eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Deus iria fortalecê-los e eles andariam no nome que está acima de todo o nome, porque esta promessa do Senhor, ela seria cumprida. Nós hoje, irmãos, experimentamos estas promessas. Nós hoje que ouvimos a voz do Messias, do Senhor Jesus Cristo, somos chamados a viver no Senhor e pelo Senhor. Somos convocados a revigorarmos as nossas forças e alegrarmos o nosso coração neste que é o melhor de todos os vinhos, o vinho da graça, com o qual Cristo nos faz lembrar quando comemos e bebemos: este é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança. Os termos permanecem e são cumpridos verdadeiramente em Cristo. Percebam por que então é tão importante que a igreja se congregue, se ajunte. Esta celebração, é este ajuntamento solene, este é o momento em que nós somos lembrados de que passamos pelo mar de angústias, porque as ondas foram feridas pelo nosso Senhor, que os rios se secaram e passamos a pé enxuto, que o nosso inimigo foi derrotado e a sua soberba com ele extirpada da nossa frente, que ele é a nossa fortaleza e que nós devemos andar no seu nome, porque esta é a palavra do Senhor. A igreja de Cristo, ela continua cumprindo o seu papel, espalhada por entre os povos, não se esquecendo jamais quem é o seu Senhor e Redentor, não abandonando os que ficam pelo caminho ou aqueles que em outros lugares agora sofrem maior opressão de um inimigo furioso, porque derrotado, sabendo que pouco tempo lhe resta. E que neste ato de congregar faz então com que toda a igreja se lembre que um dia nenhum espaço nesta terra será suficiente para conter o número multiplicado dos crentes e de seus filhos reunidos finalmente na terra de Canaã, a Canaã celestial. Que este seja um dia, irmãos, onde mais uma vez estejamos buscando e em devoção, desejando esta visitação do Espírito, esse enchimento da graça. Que não seja mais um dia, que não seja mais um momento, que não seja mais uma aula, que não seja mais um culto, mas que seja grata memória de que a aliança de Deus permanece e de que em Cristo ela jamais pode ser quebrada, porque o anjo da aliança cumpriu em nosso favor. E nada, absolutamente nada, poderá nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos orar. Bendizemos ao Senhor por tua palavra. Louvamos ao Senhor por este Rei messiânico, Jesus Cristo, ungido, escolhido antes da fundação do mundo para ser o nosso Redentor, o nosso provedor, o nosso líder, aquele que nos ajunta, nós que vivíamos espalhados, e que continua a conduzir em fidelidade no Senhor a sua igreja. Nós te louvamos, ó Senhor, porque somos objeto deste grande amor. Fomos alcançados e esta promessa feita nos tempos antigos tem se cumprido hoje em nossas vidas e na vida de tantos quantos o Senhor tem chamado neste grande mundo e reino de Deus. Ó Senhor, enche o nosso coração de alegria ao recebermos mais uma vez a palavra da salvação, estas gloriosas promessas da sua grande compaixão, do porquê o Senhor não nos rejeitou, de como o Senhor nos tem feito vitoriosos e triunfantes em batalha, porque o Senhor está conosco, está em nosso meio. E por isso os teus planos jamais poderão ser frustrados. Ó Senhor, dá-nos sempre um sentimento de gratidão e enche, ó Senhor Deus, a nossa alma da tua fé. Desperta, Senhor Deus, ao teu povo para valorizar este sublime momento, o maior de todos eles, na semana. Porque aqui, reunidos, não espalhados, porém congregados, que nós somos lembrados pelo Senhor da nossa identidade, quem somos, a quem pertencemos, para onde vamos. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos